Bom dia, dia 12, Provérbios de número 12. Vamos lá. Pegue a sua amada Bíblia. É tão bom assim. Antigamente eu lia com dó, né? Hoje eu leio e aí eu escrevo o que eu entendo. Depois eu volto e observo minhas anotações. A tua mesa cura. Como você anda? Você dormiu bem? Bom dia, Lourdes. Bom dia, Mai. Bom dia, Ellen. Bom dia, Lu. A tua mesa cura. 12. Vou colocar outra Bíblia aqui. Pronto. Vamos lá. Espírito Santo, nos abre o entendimento sobre esse novo capítulo, que nós possamos não só ler, mas interpretar de uma forma em que a gente medite e traga para a nossa realidade, traga em forma de prática, que o Senhor possa abrir as comportas do nosso coração para a Tua presença, que o Senhor possa trazer sobre nós a Tua unção, o Teu guiar, o Teu convencimento sobre aquele caminho que talvez o Senhor não queira que a gente esteja. Senhor, eis-nos aqui, queremos ser sábios, queremos ser como Cristo, queremos olhar para Ele todos os dias como o nosso foco. Estamos aqui para aprender contigo em comunhão, em nome de Jesus, amém. 12. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. O que é disciplina? Disciplina é a gente fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Disciplina é a gente ter constância, todo dia fazer aquilo. Disciplina é aprender. Porque assim como a gente faz todos os dias e se compromete, quando a gente se compromete, a gente aprende no processo. Nossa, eu estou fazendo isso tanto tempo, é tão bom, por exemplo. Eu gosto de fruta, mas conforme eu fui esquecendo aquele hábito de comer fruta, verdura, legume, eu comecei a comer mal. E aí, quando eu tinha uma época que eu comia bem mal, eu estava me sentindo muito mal, eu estava me sentindo muito pesada. E isso trouxe para mim uma mente muito ruminadora, muito reclamadora. E eu fui aprendendo que se eu tenho mau hábitos, aqui dentro de mim também não fica muito bom, não. Então, conforme eu fui colocando o hábito melhor de comer fruta, verdura, legume, beber mais água, eu comecei a me sentir melhor. E a cada vez que eu repetia isso na minha disciplina, a cada vez que eu repetia isso no meu dia a dia, eu via que aquilo era bom. E aí, nossa, de tanto repetir o hábito de comer bem, de beber água, eu comecei a perceber que a minha mente estava mais clara e menos reclamona. E que no meu dia a dia eu não me estressava com coisas corriqueiras como eu, comendo mal, negligenciando o exercício, não bebendo água, eu tinha. Então, a minha mente tem menos domínio sobre mim quando eu faço menos a vontade dela. Que supostamente seria comer mal o dia inteiro, nesse exemplo que eu dei. Então, quem ama aprender e fazer o que precisa ser feito, se comprometer, a gente também ama o conhecimento, ama conhecer, ama aprender, ama se libertar com aquela verdade. Mas o que odeia a repreensão é tolo, o que odeia aprender é tolo, o que odeia conselhos é tolo, o que odeia ler um livro para aprender é tolo, o que odeia buscar a palavra, talvez na igreja, talvez alguém está lhe dizendo uma coisa ali que você precisa muito e você não gosta. Ontem eu escutei uma repreensão. E aí veio em forma de conselho da minha irmã. E aí eu olhei e falei assim, você tem razão. Mas na hora o coração não gosta de escutar. Na hora o coração não gosta de escutar repreensão alguma. A gente só quer escutar elogio e bajulação. Mas naquela repreensão eu olhei, você tem razão. Foi isso. E aí eu gosto de escutar repreensão, gosto de escutar conselhos, eu gosto de ser ajustada. E aí na terapia eu peguei mais um ajuste que eu precisava, caraca. Inclusive, assim que eu pegar o sumo dele, eu quero dar aula sobre isso, depois que eu pegar o sumo dele. Quem faz o bem alcança o favor de Deus. Quem faz o bem. Então eu quero, Deus, alcançar o teu favor. O que eu vou fazer? Fazer o bem. Fazer o bem a mim, fazer o bem às pessoas, fazer o bem ao mundo, zelar pelas coisas que ele me deu para que ele possa me dar mais. Cuidar das
pequenas coisas, das grandes coisas, das médias coisas. Mas aquele que tem más intenções, mesmo que ainda não fez, mas está pensando, está intencionando, este o Senhor condena. Porque vai acabar fazendo. Se está intencionando, se está pensando, se está ruminando, vai acabar se colocando em maus caminhos, né? E aí a gente planta, a gente vai colher. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Então a maldade, a gente fazendo coisas que não são boas, não tem raiz, não cria raiz. Agora fazer o bem, aprender com o processo, tirar lições das coisas que a gente vive. A profundidade, ela é mais difícil de ser alcançada, porque há um preço a pagar. Seja qual for a coisa que você queira fazer na sua vida agora, por exemplo, criar um hábito novo. Por exemplo, focar no seu corpo, focar na sua mente, focar no seu espírito, focar nos três juntos, focar em ter uma rotina com as suas prioridades claras no seu dia a dia. Cara, nossa, deixa eu te dar um conselho muito, muito, muito bom. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi organizar o meu tempo. Porque Deus não habita na desordem. Então, Sara, o que eu comecei a fazer? Comecei a colocar horários para as coisas. Um exemplo, eu faço a unha toda quinta-feira. Nesse horário eu não marco nada, porque é um horário fixo para todo sempre. Nas quintas-feiras eu também almoço na casa da minha mãe. Nesse horário eu não marco nada, muito raro eu sair para não almoçar na casa da minha mãe. Por quê? Porque eu tenho os meus dias de ir para minha mãe. Quinta, talvez domingo, mas quinta-feira é sempre. Porque senão eu vou esquecendo de visitar, esquecendo de nutrir relações. Eu estava falando ontem nos meus stories. Então, nós temos que ter horários. Eu tenho horário para treinar, meu horário 9 horas. Hoje, por exemplo, não vou treinar às 9, vou treinar às 10. Mas de manhã é o meu melhor horário, que eu me saboto menos. Então, qual o horário que você se sabota menos no treino? Por exemplo, qual a melhor versão da Bíblia que você gosta? Você já testou ou você tem aquela crença de que tudo é difícil? Qual o melhor estilo de louvor que você gosta de ouvir? Ou você acha que não? Qual é o melhor conteúdo? Qual é o seu mentor nas redes sociais que você gosta? Não pode ser eu. Tô brincando, pode ser eu também. No YouTube, por exemplo, alguém que entende da palavra, você está tendo conhecimento da palavra de uma forma diferente? Eu tenho o Luiz Saião, eu tenho o Luciano Subirá, eu tenho a Joyce Meyer, que é bem... Eu tenho a pastora Tânia Teresa, o Thiago Brunet, Hernande Dias. Esses são os meus mentores espirituais / emocional que eu gosto de parar para fazer um cardio aqui e escutar. Ou eu estou me arrumando, eu estou escutando esse aprendizado, também um louvor. Isso é usar bem o nosso tempo. Porque senão a gente vai acabar deixando dentro de nós coisas que vai nos trazer a indisciplina, a insensatez, que é saber o que fazer e não fazer, a intencionar coisas ruins dentro do nosso coração, da nossa mente. Isso é tão ruim, né? Porque a gente se torna aquilo que a gente fica pensando constantemente, fica dando atenção constantemente. E Deus não quer isso pra gente não, hein? Então ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida, porque a gente planta semente, a gente aguarda crescer, a gente vive o processo, a raiz ela se estabelece. Quando alguém vê a planta em você, quando alguém vê uma abundância externa em mim, eu já estava ali, tirando orgulho, perdoando pessoas, eu já estava no meu processo. Assim também você. A mulher virtuosa é coroa do seu marido. Mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Sabe que podridão aos ossos é uma psicossomatização do emocional, né? Podridão aos ossos, cheio de doenças, tadinho, bichinho. O emocional dele tá tão ruim, ele é envergonhado o tempo inteiro pela esposa. É uma brigaiada. Agora, a mulher virtuosa é a coroa do marido. Ele se sente um rei, porque ela é uma rainha, ela o trata também assim. Ela zela dele, ela está com ele, ele lidera ela. É uma via de mão dupla, lado a lado. Os pensamentos dos justos são retos. O conselho dos ímpios são falsos. E nós temos que saber a quem pedir conselho. Esses dias, mês passado, né?
estava passando por uma prensazinha, né, em várias áreas da minha vida, mas principalmente aquela em que eu estava mais estudando, porque eu sabia que chegaria um momento que eu ia precisar observar isso em mim. E aí eu estava conversando com um amigo meu e nós chegamos numa conclusão que nós precisamos colocar as pessoas em prateleiras, né? Então, além daquele livro maravilhoso aqui, esse laranjadinho, que é especialista em pessoas, em que Tiago diz assim, que o Senhor nos diz que nós temos que categorizar, né, as pessoas. E ele ensina a gente a categorizar quais são os amigos íntimos, quais são os amigos estratégicos, quais são aqueles amigos só de trabalho, aqueles amigos assim, só cordial. E é pra gente poder não contar coisas íntimas para amigos que são cordiais de trabalho, por exemplo. E, além disso, colocar pessoas em prateleiras é importante porque são prateleiras de proximidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu e você, nós somos muito amigas e nós somos assim íntimas. Você sabe muito da minha vida, eu sei muito da sua. Mas a nossa vida como um todo, nossas escolhas também, nossos caminhos, nossa frequência, nosso objetivo está diferente. Então nós estamos mais distantes. Embora você seja a minha amiga íntima, em que eu conto as minhas coisas, mas a nossa distância física está menor, está maior. Ou seja, você já não está na minha prateleira número 1. Agora você está na minha prateleira, sei lá, 8. Por quê? Porque a gente não se vê tanto. Mas quem está na minha prateleira 1? Aquela pessoa em que eu vejo todos os dias. Por exemplo, eu tenho uma amiga em que eu vejo com mais frequência. Ela aqui. Ela é tão íntima quanto essa de baixo? Não. Mas eu vejo ela com mais frequência. Então ela está na minha prateleira 1 pela frequência e proximidade física. Então ela está na minha 1. Mas é o tipo de coisa que eu vou contar para essa e para essa são diferentes. Mesmo essa convivendo comigo quase todos os dias e essa convivendo comigo menos tempo. Cabe a mim também observar nessa analogia das prateleiras a seguinte coisa. Eu amo essa amiga e eu também amo muito essa, mas essa é a minha amiga mais íntima, embora nós estejamos mais distantes. Cabe a mim perceber que se eu não estou nutrindo a minha relação com essa minha amiga íntima, nós vamos ficar cada vez mais distantes. Mas, caso a nossa vida realmente está em caminhos diferentes, nós mandamos mensagem, conversamos, nós temos o nosso momento, mas realmente deu uma leve esfriada, o que eu posso fazer? Entender e desapegar daquele sentimento de que as coisas não podem voltar ao que eram antes, mas que eu posso nutrir conforme eu consigo no momento hoje. Eu posso mandar mensagem, eu posso ver, eu posso pedir um café, eu posso... Ou se não der, que a gente pelo menos ore uma pela outra, queira o bem uma da outra, mas entendendo de que ela está na minha 8, embora seja minha íntima. E aquela minha amiga que não é tão íntima está na minha 1 porque eu vejo mais tempo. Ter essa noção, não somente quem é amigo próximo, íntimo, quem é amigo estratégico, amigo mais distante, mas também quem estão na sua prateleira de proximidade, porque talvez pessoas mais próximas, mesmo próximas, não sejam tão íntimas quanto aquelas que estão distantes, mas que você confia para um conselho muito forte. Pessoas que têm mais sabedoria, pessoas que você pergunta e ela fala, ela é usada por Deus. Você tem que saber também, além de nutrir. Posso nutrir aqui para essa pessoa voltar talvez para 1? Ou ela também não está fazendo... ela não está no momento também de aquele nutrir recíproco. Então talvez seja o momento da gente dar o tempo ao tempo e deixar as coisas na prateleira 8 e nutrir as minhas relações da prateleira 1. Né? Respeitando as diferenças uma da outra e não querendo que uma seja como a outra. Assim como a nossa vida como um todo, não só a amizade. Essa é uma boa analogia, né? Voltando. Cada um será louvado segundo o seu entendimento. Mas quem tem coração perverso será desprezado. Vamos ver aqui o que está dizendo na King James 8. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria. Mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Então quem tem sabedoria, ele é louvado, ele é honrado, ele é elogiado. As pessoas querem estar próximas de pessoas sábias, de pessoas que escolhem boas palavras, que sabem dar bons conselhos, que sabem deixar o outro ser o outro, sabe? Não é aquele peso de estar o tempo inteiro falando eu. Nem você está o tempo inteiro ali, um querendo deixar o outro mais impressionado. É uma coisa leve, é uma coisa gostosa. É tão bom ter relações assim. Então, um homem, uma mulher, um ser humano, ele é elogiado, ele é louvado pela sua sabedoria. Então, que nós possamos ter essa sabedoria.
Porque aquele homem que tem pensamentos perversos, que tem um coração, um entendimento cheio de coisas ruins, ele vai acabar falando isso também, ele vai acabar sendo uma má companhia também, vai dar maus conselhos, falar, mas eu sou assim. Olha, eu estou assim, mas eu não sou assim. Essa Sara que você vê agora não é nem a Sara que há de vir, porque eu estou construindo ela ainda. Pensar que há um tempo atrás, caraca, eu já mudei. 6 meses atrás eu já era diferente, agora eu já me sinto diferente. E você pode perceber que você também mudou, de acordo com as suas decisões diárias, com a sua busca, você muda. É interessante, porque a vida não é constante, não é uma constante. Você sempre vai estar em evolução ou não, de acordo com as suas escolhas, claro, mas não é uma constante, tem altos e baixos, porque a vida é assim. Os altos nos ensina a desfrutar, a agradecer, nos ensina a honrar quem nos honrou, nos ensina a sermos generosos, nos ensina a compartilhar. Agora os baixos nos ensina o quê? A tirar lições, nos ensina a filtrar quem é quem, o que é o que eu vou continuar fazendo, o que eu não vou continuar fazendo, a organizar a vida, organizar a mente, organizar as palavras, ter mais foco, ter clareza para onde a gente está indo. Isso é o baixo. O alto a gente está desfrutando. É no baixo que a gente aprende muita coisa. A maturidade vem do baixo. Paulo diz que a gente tem que dar glória nos momentos difíceis, porque são esses momentos de tribulação, de dificuldade, em que a gente mais aprende. Porque a dificuldade traz para nós a perseverança, de você continuar perseverando, continuar na fé. E a perseverança traz esperança de dias melhores, de você viver aquilo que você viveu, de você criar memórias boas. E então, com essas memórias, você fazer o quê? Caráter aprovado, eu perseverei, eu consegui, eu passei por isso, dá aquele alívio tão grande passar por esses momentos. 9. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Nossa. Melhor é ser modesto, é ser discreto, não ficar falando de si o tempo inteiro, fazer o que precisa ser feito ali, tranquilo, sem precisar mostrar para as pessoas que você é, que você parece, que você é isso, que você é aquilo, porque distancia esse ego, né? Da verdadeira conexão que vem da vulnerabilidade, que vem da verdade, que vem da humildade. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Então, nós cuidamos do nosso animal, nós cuidamos das nossas plantas, nós cuidamos das coisas, das pessoas, daquilo que o Senhor nos trouxe, nos deu, nos presenteou, com zelo, né? Com amor, com diligência, com entrega. O que lavra a sua terra terá pão em abundância. Então, só terá pão em abundância se a gente fazer o que? Lavrar a nossa terra, fazer o que precisa ser feito. Colocar a mão na massa também, com a direção de Deus. É essa massa mesmo, Deus, que eu devo colocar a mão ou não? Esse caminho mesmo, Deus, que eu devo ir ou não? Me dê um sinal, vou buscar uma palavra na igreja, eu vou ter o meu momento com o Senhor, eu vou ter meu devocional, eu vou conversar e conversar com alguém que também tem sabedoria, alguém que também ama a Deus, sobre esse momento da minha vida, que tem mais intimidade, ou fazer perguntas, ou buscar um conteúdo específico no YouTube desses mentores, principalmente que eu falei, eles são ótimos. Mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Quem lavra a sua terra terá pão em abundância. Aonde está colocando a sua energia? Em lavrar a sua terra, em olhar a sua terra que Deus te deu, ou comparando com as coisas dos outros, ou buscando coisas e correndo atrás do vento? Essa pessoa é considerada sem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus. Então ele quer viver em companhias, nessas mesmas companhias que ele, rasas. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Por quê? Porque ele cria raiz, ele passa pelo processo, a planta dele cresce, ele aceita a poda, que é a repreensão, que é aprender, que é desaprender principalmente, né? Desapegar da fase anterior, desapegar inclusive do que a gente era, para a gente poder ser melhor. Desapegar de relacionamentos, desapegar de coisas que são antigas, que são velhas, que não fazem mais sentido pra gente, para o novo chegar na nossa vida, né? É assim que o fluxo vibra. Maus hábitos, colocar bons hábitos no lugar. É enfraquecer a carne, mas também fortalecer o espírito, porque senão a carne fica fraca e aí você já sabe. É fortalecer, dificultar que a carne domine sobre nós, mas enquanto estamos fazendo isso, que então a gente possa preencher o espírito do alimento,
que é louvor, que é a verdadeira adoração, que é buscar a palavra em ambientes em que todo mundo esteja no mesmo objetivo, que é ler a Bíblia, que é ter um momento de devocional, que é declarar a palavra falada, né? A palavra a gente lê, a gente declara, é a gente cuidar do nosso emocional, do nosso corpo, da nossa saúde, cuidar das nossas relações e nutrir um pouquinho, sabe? Sempre é tão bom quando a gente surpreende a quem amamos, quando a gente trata bem as pessoas a quem nos servem, quando a gente serve a quem a gente... Quando a gente serve a quem a gente convive, ou quem a gente simplesmente viu pela primeira vez, quando a gente elogia, um elogio sincero. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam. Então, a pessoa que só fala besteira, que fala o que pensa, ela se dá mal naquilo mesmo que ela fala. Ela se enreda na própria transgressão, ou seja, ela está arrumando um laço para ela mesma. Mas os justos vão escapar dessa angústia. Por quê? Porque eles sabem o que fala. Cada um se farta do bem pelo fruto daquilo que diz. Então nós comemos daquilo que falamos. E não há escolha entre não comer. Nós comemos porque nós vivemos a frequência em que nós mandamos. E principalmente a fala. A palavra é muito poderosa. Muito, 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 muito. A palavra que vem de fora para dentro, pelo ouvir, pela fé que é aumentada pelo ouvir, e pela palavra que sai por nós. Porque você viu que é um ciclo, né? E as suas mãos fizeram... cada um se farta do bem pelo fruto daquilo que diz. E o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Diz e faz. O caminho do insensato, daquele que sabe o que faz e não faz, parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Porque ele está sempre aprendendo, sempre buscando ajuste, sabe? Agora, o caminho daquele, não, eu já sei o que fazer, não, mas depois eu faço. Não, mas eu estou fazendo certo, é porque eu estou deixando para amanhã, mas amanhã eu vou fazer. Parece certo, mas ele não está íntegro, ele não está inteiro, ele não está honesto consigo mesmo. Mas o sábio está ouvindo conselhos. Melhor você fazer agora. Olha, eu também passei por essa situação, então eu fiz isso, isso e isso. Além, quem ouve conselhos também sabe perguntar para ouvir esses conselhos. Ele não só espera Deus chegar e dizer, filho, vai para essa direção, não. Ele sabe perguntar para Deus, ele sabe pedir, ele sabe perguntar para quem tem aquele resultado que ele espera, para quem tem aquela sabedoria que é bom perguntar, para quem, sabe, a gente confia. O insensato mostra logo a sua ira. Então ele, de tanto fazer suas próprias vontades, de tanto não fazer as coisas, porque ele vive, a vida vai levando ele não tem poder, não segura a ira dele. Ele não observa, dá nomes às emoções, ele não observa assim, olha, eu ia dar uma resposta agora, mas eu me segurei. Isso é sabedoria. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem é prudente ignora os insultos. Por quê? Porque a prudência é pensar antes de agir, é programar antes de fazer, é estruturar antes de investir. Ignora os insultos. Não está dizendo que ele não vai se irritar aqui dentro dele, não. Está dizendo que ele só não vai reagir. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Quantas pessoas não nos machucaram falando palavras precipitadas? E quantas vezes nós não machucamos pessoas também falando palavras precipitadas? Então a sabedoria, a prudência, o pensar antes de agir, traz para nós o Espírito Santo aqui dentro de nós, aquele sensor de, fala isso não. Ignora. Essa pessoa não sabe o que faz. Cada um dá o que tem. Isso não tem a ver com você, tem a ver com essa pessoa. E, além disso, as palavras são remédio. Ontem eu dei um conselho muito valioso. 2 conselhos muito valiosos. Porque pela manhã foi para uma criança que não estava bem. E à noite foi para um colega meu que não estava bem mesmo. E eu li uma parte da Bíblia para ele, nós estávamos conversando, eu estava aconselhando uma coisa que eu também passei e que agora é ele quem está passando. E nós tivemos esse momento de conversa, de reflexão, de trazer consciência.
Quando a gente tem amigos a quem recorrer, quando a gente não está bem, que nos traz a consciência, é melhor ainda. Porque sozinhos nós perecemos, porque a gente fica preso nas nossas próprias projeções dos outros, naquilo que a gente mesmo cria, nas dores que a gente mesmo alimenta, no ego, no orgulho, nos erros dos outros que a gente só quer olhar. Então, a realidade não é só o erro do outro, é também o erro nosso. A realidade não é que só existem pessoas ruins, não, na verdade existem pessoas boas, mas que foram corrompidas com o tempo, mas essas pessoas não podem ser melhores. Eu não tenho passado, eu também não tive muitos erros, sim, e eu fui redimida. Essa remissão que o Senhor nos traz é pelo amor, e o amor ele vem com decisão diária, seja num relacionamento, seja num trabalho, seja com nós mesmos, de voltar ao que a gente sabe que precisa. Ah, mas eu errei ontem. Problema, eu comi mal ontem, vou comer bem hoje. Ah, mas eu falei uma coisa que eu não gostaria, tudo bem? Você sabe pedir desculpas, você sabe perdoar, você sabe resolver, você sabe, na próxima vez eu não vou reagir dessa forma, eu já aprendi a lição nisso que me aconteceu. E assim, vivendo com a sabedoria que o Espírito Santo nos ajusta, nos ajuda, é isso que é importante, sabe? Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Então, eu quero viver alegre. O que eu preciso fazer? Aconselhar a paz. As pessoas, escolher bem as palavras que eu devo falar. Se eu aconselho a paz também vem para mim. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal os acompanhará em cheio. Por quê? Porque é isso que eles estão buscando. Quem faz só a sua vontade vive também muita coisa ruim. Por quê? Porque não pensou antes de agir, né? E a gente acaba se colocando em muita coisa. Quando a gente busca o superficial ele é muito fácil de achar. Agora, o profundo é uma outra coisa. Então, tudo que é muito fácil de alcançar, todos podem. E geralmente tem um salário imediato. Não tem raiz. Isso é o cuidado que a gente tem que tomar. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal os acompanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos. Lábios mentirosos não é só você inventar uma mentira, você ocultar, é também você falar uma coisa que você não é. É também você mostrar que você vive uma vida que você é isso ou aquilo que você não é. Isso também é mentira, isso também é orgulho. Mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. O que é praticar a verdade? É ser honestos, transparentes, vulneráveis quando precisa. É você ser honesto consigo mesmo, estabelecer limites saudáveis, sabe? Eu sou honesta comigo. Até aqui sim, até aqui não. Esses são os meus valores, esses são inegociáveis. Bom dia, maravilhosa. Saber e ter clareza sobre isso é muito importante. Porque a gente não negocia aquilo que não pode ser negociado, sabe? A gente sabe comunicar com clareza, com palavras escolhidas, aquilo que a gente precisa, pedir ajuda, proclamar palavras boas, ser verdadeiros conosco, com o próximo, sermos honestos, sermos leves, sermos a gente mesmo. Aquele que é prudente, que planeja, que pensa antes de agir, que busca aconselhamento, ele oculta o conhecimento, ele não fala tudo que ele sabe, ele não fica ali se exibindo. Mas o coração dos insensatos proclama a tolice, ele quer falar até aquilo que ele não sabe, para impressionar. E quem tem sabedoria não quer impressionar ninguém. O homem esforçado dominará, mas o homem preguiçoso ficará sujeito aos trabalhos forçados. Uau! Então, aquela pessoa que é esforçada, que faz, que sabe onde está indo, que busca aprender, que busca ler, fazer um curso, que busca, não só financeiramente falando, tá? Que busca ser melhor, que sabe o caminho em que deve ir, volta a rota quando errar, mas está ali, ó, persistindo. Essa pessoa, ela vai crescer. Agora, o preguiçoso, ele não vai crescer, ele só vai querer. Mas ele não vai colocar em prática, então ele será forçado o tempo inteiro a trabalhar para os outros, para aqueles que pagarão preço para estar em cima. Na ansiedade, a ansiedade no coração pode abater alguém, e abate, viu? Mas uma boa palavra traz alegria. Então, quando eu estiver ansiosa e ansioso, eu vou buscar o que é uma boa palavra. Aonde tem boas palavras? Vamos nos perguntar. Na palavra de Deus, numa pregação, numa oração, na congregação onde eu gosto de estar,
Com aquelas pessoas que eu gosto de conversar. Às vezes um café com as amigas é tão leve, é tão bom. É o que a gente precisava, sabe? Só conversar, só relaxar, só estar, só dar uma pausa na rotina. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O justo serve de guia para o seu companheiro, é um guiando o outro. É melhor ser dois do que um, porque quando um está tentando desviar, o outro puxa. É melhor você ter duas pessoas ali no foco, um grupo no foco, tá numa comunidade com foco. Por quê? Porque um desanima, o outro puxa. Porque um tá com frio, o outro aquece. Porque um tá sentindo isso, o outro vai lá, opa, também senti, peraí, deixa eu te dar um conselho aqui, porque eu passei por isso. E assim vai. Por isso que a gente não pode andar só. Gostar da solitude, mas não estar se isolando, né? Agora, o caminho dos ímpios leva a gente a andar errante, porque a gente só quer andar com pessoas que tenham os mesmos traumas que a gente, mesmas crenças. Os ímpios só querem andar com pessoas que pensam da mesma forma, estão na mesma forma, na mesma caixa. E isso traz para nós o quê? Zona de conforto total. Zona de destruição, não zona de evolução. A zona de evolução a gente está andando com pessoas que nos aconselham, que nos puxam a orelha quando é preciso. Pessoas que estão buscando serem melhores, pessoas que são boas em coisas que você também quer ser boa. Nossa, anda com quem tem um hábito que você quer aprender para você ver. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. Então, o justo, ele já guia o companheiro. Será que nós estamos guiando também as pessoas que estão andando com a gente? Estamos puxando a orelhinha, estão falando, ó, cadê? Tá fazendo exercício? Cadê? Tem que tomar água? Cadê? Ó, tá indo para a igreja? Cadê? Você não está praticando isso aqui. Ó, você tá errando isso aqui. Não de um jeito ruim, de um jeito amoroso, usando um eufemismo ali também, né? Claro, com intimidade. Mas o caminho dos ímpios, as decisões diárias deles levam a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Então, o preguiçoso ele não vai nem arrumar a sua comida, ele não prepara nem sua própria comida. Porra, a comida é o quê? O que vai nos sustentar, né? Aqui a analogia é comida física, mas não é só comida física não, emocional, espiritual também. Tem que preparar. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Oh, glória a Deus, é o que a gente quer viver esse caminho de vida, e buscando diariamente isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse dia, por esse momento. Nós consagramos esse dia a Ti, nossa vida, nossas mentes, nossos pensamentos, nossos caminhos, Senhor. Que seja guiado pelo Espírito Santo no dia de hoje, que nossos sentidos possam estar a perceber o Senhor em cada detalhe. Que nós possamos ter uma experiência maravilhosa. Senhor, nós sabemos que o Senhor está trabalhando na nossa vida nesse exato momento, Deus. Eu sei que algo vai acontecer de bom hoje. E estamos aqui para Te louvar, para Te adorar, para Te reconhecer nas nossas vidas, nos nossos caminhos, para aprender com o Senhor, que é manso e humilde. Coloca pessoas na nossa vida que deixem o nosso caminho mais fácil, mais leve. Pessoas que também amam a Ti. Tiram pessoas do nosso caminho que nos atrapalham, decisões que nos atrapalham, locais, lugares que nos atrapalham. Traga para nós essa limpeza também. Mesmo que nos custe um desapego, mesmo que nos custe algo, mas que seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Que nós possamos viver a Tua vontade sempre, Deus. Obrigada por esse momento, obrigada pelos altos, pelos baixos da nossa vida. Nós queremos ser como Cristo e pedimos a Tua ajuda. Que o Senhor nos ajuste, nos traga esse amor, Senhor, que lança fora todo medo. Nós acessamos agora, Deus, a nossa identidade em Ti, para que nada no dia de hoje nos tire o foco de quem somos em Deus, para que nada nos faz tirar o foco de quem nós queremos ser, de quem nós queremos, das virtudes que nós queremos construir em nós. Obrigada, Deus, pelo pão de cada dia, pelo nosso lar, nossos recursos, nossa vida, nossa saúde, nossa família, trabalho. Obrigada pelos livramentos que muitas vezes a gente nem para perceber, Deus. Muito obrigada. O Senhor é tão maravilhoso. Nos constrange com o Teu amor, Deus. Nós queremos sentir mais gratidão a cada dia. Aquele choro leve no coração, aquele choro que sai pelos olhos, aquela alegria, aquele arrepiar com as Tuas coisas. Mas não só isso, Senhor, mais profundo, mais intimidade com Deus. Nos ajude. Nós queremos essa intimidade. Nós queremos que a nossa vida Te glorifique, Deus. Nada menos que isso. Em nome de Jesus, amém. Um beijão no seu coração. E um ótimo final de semana, aliás. A gente vai estar aqui todo dia, né? Até os 31 dias. Segunda,
a segunda.